e vamos ver se consigo dizer coisa com coisa, porque não é assim fácil, mas fico depois à espera, sei lá, de perguntas sobretudo, não de interrogações, porque o meu mestre Virgílio Ferreira diferenciava as duas coisas. As perguntas, normalmente todos temos perguntas para nos fazermos a nós próprios e fazer aos outros, mas as perguntas normalmente têm uma resposta, ou muitas diferentes. E algumas são mais satisfatórias, outras, as interrogações são as grandes perguntas, e que sabemos que nunca vão ter uma resposta, mas que todos temos a obrigação, em alguma altura, sei lá, num momento dado da nossa vida, temos a obrigação de nos propor e de nos questionar e de nos plantear. Só que sabemos que não têm a resposta, de maneira que espero que sejam só perguntas e para as que simplesmente possa ter algum tipo de resposta. Outra coisa é aceitarem a resposta ou não. É? Bom, agradeço a Anabela, agradeço ao Clepul este convite, em nome próprio, pessoal, mas também em nome da Cátedra Mário Cesarini, que temos nas ilhas da Universidade das Ilhas Baleares. Portanto, falo também em nome dessa cátedra, que espero que a partir deste momento tenha uma colaboração com a própria Clepul e com aqueles que têm trabalhado e vão continuar a trabalhar, com certeza, no âmbito da Clepul. De facto, a cátedra organiza uns encontros intitulados mais ou menos Palavra, Imagem, e depois justaposições, conjunções, disjunções, fusões, etc, etc. O que obviamente é uma temática muito abrangente e que permite, por exemplo, que eu possa agora para o ano convidar a todos também a participar ali em Palma de Mallorca. Agora bem, e agora vamos com o motivo, ou o pretexto da minha presença aqui convosco. Para já é uma reunião muito simpática, muito agradável, uma reunião familiar, por assim dizer, das que eu gosto. Portanto, não é um congresso, não é uma dessas coisas para... Bom. Portanto, espero, enfim, ser capaz de criar a cumplicidade suficiente aqui, o doutor, os senhores já conhecem-me muito bem, a suficiente cumplicidade para chegarmos aqui, não importam as horas, não tenho problemas com isso, não é? E, enfim, num diálogo, portanto, transformar num autêntico diálogo isto, num diálogo que não é como Miguel Unamuno dizia, é o que é típico das Espanhas, não é? E estamos a ver agora como é isso, dois monólogos, dois monodiálogos que se cruzam. O termo é a invenção do Unamuno. Nós costumamos chamar diálogo a esses dois monodiálogos que nunca se encontram, não é? Bom, espero que isso não aconteça. Diz-me que eu podia falar da revista e, a partir daqui, ou antes disso, falar um pouco desta história das revistas literárias, culturais, e de facto alguma experiência tenho, sobretudo porque na minha tese de doutoramento, que era uma coisa daquelas como antiga, não é? Havia um anexo que era, antes do livro da Clara Rocha, magnífico, sobre as revistas portuguesas, aquele anexo eram revistas culturais e literárias portuguesas de 1875 a 1985, de maneira que eu estive na Biblioteca Nacional, aqui pertinho, e passei por mais de 300 revistas, todas. Ainda tenho pastas de fotocópias, cheias de fotocópias na minha casa, que dão para 2 ou 3 teses doutorais, não é? Doutoramento. E por outro lado, tenho experiência na criação, na direção, no secretariado de revistas. Devo dizer que a maior parte delas ou falharam antes de começar, ou tiveram só o número 0 ou o número 1. Mas algumas conseguiram chegar até o número 6, 7, 8, de maneira que quando um grupo de trabalhadores da cultura consegue chegar a este número verdadeiramente e com esta qualidade, é um acto de heroicidade, é um acto que vocês nem imaginam até que ponto. E tive de abandonar a revista Caligrama
depois gramaical, por razões de copyright, porque fiquei sozinho ali com tudo aquilo, e era absolutamente impossível, não é? De maneira que é um acto heroico, e além de ser um acto heroico, um acto de trabalho de 2, 3, 4 pessoas normalmente, nunca mais, e que ninguém imagina o que custa convidar os participantes, imaginar um tema interessante, convidar os participantes a se ver, enviar provas, receber provas, trocar provas, até chegar ao ponto último de enviar, como eu tinha de enviar, tínhamos 94 intercâmbios com revistas de todo o mundo, a Caligrama e a Gramaical. Então eu depois tinha de fazer os pacotes, ainda não havia envelopes almofadados, de maneira que era mesmo com papel de embrulhar, cada número, e aquilo era uma coisa terrível. Mas, por isso mesmo, para além do ato de heroicidade, este é um ato de resistência, meus caros. É um ato de resistência, como é simplesmente a assistência a um acto destes, ou a um recital poético, ou a um acto de cultura, que não seja um ato puramente social. Seja um ato verdadeiramente, não a inauguração de uma exposição, mas sim visitar a exposição, passar 2 ou 3 dias com o verdadeiro interesse. São actos de resistência num momento difícil. Difícil no âmbito académico para as humanidades em geral. Difícil para não só as humanidades, para a cultura em geral, no âmbito global, nos âmbitos nacionais, etc, etc. Vivemos, obviamente, dias, como sabem, em que os valores que são apresentados como positivos e necessários para triunfar na vida não são justamente os que nós normalmente consideramos, mas sim a abjecção moral e ética, o totalitarismo ideológico e político e a mediocridade intelectual e profissional. E como pano de fundo, o medo e a miséria. Estes são, verdadeiramente, os valores que hoje são oferecidos aos novos como valores para triunfar na vida. Perante isso, o que fazer? Ontem falávamos do abjeccionismo. Verdadeiramente, até esta frase minha, assim, este resumo da situação, até podia ser uma manifestação verdadeiramente de percepção, enfim, abjeccionista de uma realidade. Mas, pronto, e há outra coisa também que vocês vão encontrar em colegas da vossa geração e desde uma geração anterior, normalmente, 30 e tal e qual, que é quando tentas falar criticamente de alguma coisa, a começar por o próprio eu, para continuar depois com o objeto, que há uma resposta em Espanha que é normal, que é, mas perfeito, isto é o que há, esto é o que há. Eu fico, como diria Machado de Assis, a ver passar navios, quando ouço essa frase, não é? Portanto, há como uma lousa, um fato aceite já, que, cuidado, obviamente, anula a nossa liberdade, mas também a nossa responsabilidade. De maneira que é muito confortável responder a isso. Eu digo sempre aos senhores, sempre houve o que houve. Não sei que houvesse uma vez destas cavernas em que houvesse uma coisa que não existia. O que muda é a atitude, meus caros. Portanto, 3 atitudes possíveis. Uma, olha, isto é do que eu gosto e que me beneficia, portanto, para a frente. Outra, eu não gosto disto, mas enquanto, como dizia o poema de Bertolt Brecht, enquanto a mim não me atingir, os outros tomem as tintas para isso. E ter a terceira, que é dizer, olha, não gosto disto e vou tentar lutar, sem necessidade do Kalashnikov, vou tentar lutar com os meus, as minhas ferramentas, e com o trabalho, e com a minha cara, para tentar mudar a situação. De maneira que, mas já digo, eu fico muito, muito triste quando boas pessoas, sem dúvida nenhuma, gente magnífica e provavelmente bons professores, assim, a maneira bolonhesa de entender, digamos, a docência, a investigação, etc. Não são más pessoas, mas estão formados dessa maneira, de uma maneira de qual também são formados, conformados e educados, o que é ainda pior, os próprios alunos,
desde crianças. Quando tudo é muito mais simples, muito mais simples. Os nossos queridos pedagogos políticos ou políticos pedagogos que planificam o ensino e que começam a fazer desaparecer as especialidades humanísticas desde os 10, 12 anos, a literatura em geral, e de pouca literatura começam a tirar nomes fundamentais. Acho que agora tiraram também Cesário Verde e não sei o que mais. Pronto, são gente que vai ficar esquecida completamente, porque não vai haver intermediários verdadeiramente que possam. Intermediários falam só de professores, falo de editores, falo de livreiros, falo de críticos, falo de todos os que fazem intermediários entre uma obra, um autor e um leitor, um ouvinte, etc. Vão desaparecer, de maneira que, e tudo é muito mais simples do que pensa esta gente, não é? Simplesmente consiste em tentar manter o que éramos quando crianças. Aquele olhar selvagem de que falava Breton. Ir pela vida com a atitude do bêbado, do ébrio, a atitude do poeta, do namorado, ou do forasteiro, do viajeiro, não do turista, mas sim do forasteiro. E afinal as crianças são deuses. São deuses. Portanto, são os únicos que conseguem cumprir todo o sonho de absoluto romântico, que foi o que os Horários Bardot. São deuses que têm de recriar o mundo, têm de criar o mundo. E não só isso, como também na Bíblia se diz, imediatamente depois têm de pôr nomes, para que a realidade exista absolutamente. Daí o poder da linguagem, a importância da linguagem. Sem ela não existe a realidade na sua totalidade. E depois, mais importante quase, com uma curiosidade infinita e com a capacidade de pôr nomes aprendidos ou inventados por eles, mas tão perfeitos como os aprendidos, depois sentir o prazer absoluto de cada pequena descoberta. Esse prazer que vai para além de qualquer outro prazer, provavelmente, na vida. O prazer que proporciona o conhecimento de alguma coisa nova. Com isso, está tudo dito e tudo feito. Ir pela vida assim é o que faz que provoquemos o que os jornalistas chamavam o acaso objetivo. É que provoquemos a aparição à nossa frente do que Buñuel chamava o obscuro objeto do desejo. Sem isso, filhos, a vida é uma via sacra, um balde de lágrimas, como se dizia. Não é? Com isso, a vida transforma-se. A vida é dura, é difícil. Não estou aqui para falar de transformar isto num paraíso, mas garanto, efetivamente, que ir pela vida com um olhar diferente e com um espírito e uma paixão vivas e diferentes também, garante também uma vida muito mais satisfatória. Pelo menos comigo tem acontecido isso. Tem sido um bom exemplo. Tanto, de maneira que, como digo, isto é um ato de heroicidade e um exemplo do que deve ser a vida académica, do que deve ser a vida universitária, sobretudo, esse diálogo permanente que parte da dúvida, partilha a dúvida, chega a dialogar sobre possíveis respostas a essas dúvidas, e é um diálogo sempre numa perspectiva dialética que vai de trás e que vai avançando. E vamos avançando todos com ele. Como dizia António Machado, caminante não há caminho, se hace camino al andar. Bom, importante conseguir bons companheiros, como os amigos da Clepul, não é? E com esses bons companheiros o caminho é muito mais fácil. Para onde? Vamos lá ver. Como digo, não há caminho. Somos nós que fazemos o caminho. Isso seria um horizonte, esse horizonte da utopia, esse horizonte de uma Ítaca que sabemos que não existe, mas para onde navega o navio de espelhos de Mário Cesarini com todos nós, espero, a bordo do navio. Agora, vamos então com esta ferramenta, este fruto do trabalho, este fruto do entusiasmo, da paixão, e também de objetivos muito específicos que partilho completamente, evidentemente. Isto das revistas... Só uma nota. Sim. É que e por isso estás também a apresentá-lo, também por isso, este é o primeiro número numa parceria académica ibérica.
entre nós e a Universidade de Alcalá e de Alcalá de Henares. Henares. Pois, pois. Bom, agora vamos ver se passamos também a partilhar coisas com a Cátedra Mário Cesarini, ou com a minha faculdade. É uma faculdade nova, relativamente pequena, a universidade tem 16.000 alunos só, mas também por isso uma universidade muito democrática, estou muito contente. Também fui responsável da gestão como decano por 9 anos. Fizeste a diferença. Fui 9 anos de decano da faculdade, de maneira que estamos sérios, os surrealistas somos gente muito séria. E depois, se quiserem, falamos nessas coisas de que o Rui Sousa sabe muito mais do que eu, garanto, muito mais fundamento. Bom, ela disse, por que não falas um pouco da história das revistas culturais, literais, etc. Evidentemente, quando falamos de revistas, estamos a falar, tanto nesta como noutras revistas, de dois caminhos paralelos, mas cheios de vasos comunicantes, que são a história do jornalismo e a história da literatura. E, como digo, tem vasos comunicantes permanentes. Jornalistas que cresceram no mundo da crónica, etc., e passaram para o romance e condicionaram, assim, os seus próprios romances, e o contrário também, de romancistas que continuam com a tradição da crónica. Da crónica que, por outro lado, está muito ligada também, mais provavelmente com muitos romances, à velha tradição oral, etc. Agora, tudo isto começa com o desenvolvimento do jornalismo, evidentemente, e também da história da literatura e da história do Ocidente. Por outro lado, falo do Ocidente e não vamos agora aqui a falar num mundo globalizado, porque não sou tão assim, tão eurocêntrico, mas pronto, conhecemos o que é o nosso mundo mais próximo. Estamos a falar, a partir do século XVII, do desenvolvimento, obviamente, com a Revolução Industrial ao fundo, depois com a Revolução Burguesa, do desenvolvimento do jornalismo, passando simplesmente dos jornais de informação sobre feitos políticos, sobre questões filosóficas importantes, etc., para o nascimento de um novo jornalismo. Particularmente porque, diz as revistas, com o romantismo, particularmente com o romantismo alemão, aparecem as primeiras revistas que podemos chamar revistas de grupo, revistas de movimento, ou até, se quiserem, revistas de seita, no melhor dos sentidos do termo, não é? São as revistas Ateneum, a revista O Corno do Pastor, do Guardador de Rebanhos, ou Almanac. São as primeiras revistas, são os little magazines, os pequenos magazines, muito cuidados e que aparecem no âmbito das reuniões de amigos que partilham os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, tanto contra o estabelecido e no passado e que continua presente, como com propostas de alteração, de mudança e de novos rumos na vida e de novos rumos também, novos rumos na arte, na literatura, etc. E aparece este tipo de revistas que têm uma tiragem pequena, revistas que são, como digo, de grupo, portanto têm uma intenção de intervenção sempre polémica, como depois vai passar com os manifestos, como também instrumento, ferramenta de intervenção positiva e negativa, de afirmação positiva e negativa, e que têm textos de carácter mais filosófico, textos de reflexão poética, fragmentos de poesia, de obras de teatro, gravuras, desenhos, depois vai ser incorporada a fotografia, etc. É um momento fundamental numa direção do jornalismo e numa direção também da história da literatura e da arte e até também do pensamento em geral, a partir de um modelo de veículo, um modelo de transporte completamente novo, completamente diferente. Vai haver um segundo momento, no momento de fim do século XIX, o momento do simbolismo, decadentismo e parnasianismo, sobretudo na França, em que vão aparecer um monte de revistas, Le Symbolisme, Le Symboliste,
La Décadence, Le Chat Noir, La Revue Blanche, um monte, mais de 30 revistas, assim. Também em Portugal, com os simbolistas portugueses, eles próprios autodenominados nefelibatas, ou viandantes das nuvens, e que vão aparecer também numa série de revistas. Também na França aparece o primeiro autêntico manifesto. Tem havido textos teóricos já desde o século XIX, XVIII, mas manifesto no sentido da modernidade do século XX, no sentido das vanguardas, aparece com o único manifesto do simbolismo que conhecemos. Bom, portanto, esse é outro momento fundamental na história deste tipo de revistas. Também na história do jornalismo aparecem outro tipo de revistas, que, por um lado, vão aparecendo revistas de informação que têm a ver com a necessidade romântica de, por um lado, a literatura e o jornalismo lhes oferecerem retratos da vida contemporânea deles, ou melhor, coetânea deles, do seu presente, mas paralelamente e complementarmente a necessidade do exótico, do romantismo. Portanto, de mundos completamente diferentes daqueles. Seja os contos da Alhambra de Washington Irving, portanto a Andaluzia espanhola, vista como a Arábia e como o Guiné-Papua, não sei, mais ou menos estávamos a esse nível do imaginário romântico, enfim, e, portanto, aparecem revistas muito bem feitas, com um tipo de papel que parece papel couché de hoje. Eu tenho alguns números daqueles, e com muitas gravuras, muitíssimas. É o momento do Far West, da colonização do Far West, é o momento também da África, é o momento da penetração verdadeiramente, da exploração, nos dois sentidos do termo, de todo o interior da África. Então aparecem todas aquelas histórias contadas com ilustrações de grandes chefes das grandes tribos norte-americanas, do Far West, ou então de tipos africanos, chefes das tribos, costumes, etc. No momento em que também começa a aparecer o costumismo mesmo nosso, portanto, um momento em que aparecem os tipos, mesmo a tempostalinhas, tipos sociais, personagens característicos da vida social, etc, etc. Há um interesse absoluto por isso. Rimbaud, quando escreve o Bateau Ivre, o Arco Ébrio, Rimbaud não tinha estado na América, obviamente. Aquele Mississippi de que fala, aquilo é o seu riacho dali, comercial, tá? E fala através do que tem visto, daqueles barcos do Mississippi que todos conhecemos, pelos filmes sobretudo, que tem ali, se vão a New Orleans, o Bateau Rouge, ali tem 2 ou 3 barcos desses. Ele conhecia isso através das revistas, não é? Era um instrumento também que depois, para alguns, conseguiram traduzir em obras magistrais, em grandes obras poéticas, como o Bateau Ivre, como um dos textos fundamentais do que podemos chamar a literatura da viagem através da imaginação, como a Ode Marítima, que culmina toda esta trajetória, que começa com a invitação à viagem de Baudelaire. De maneira que esse é o segundo momento. Mas há outro tipo de revistas, para além destas revistas de informação do coetâneo e cotidiano dos leitores, e paralelamente, complementarmente, do exótico, longínquo, diferente, etc. São revistas para um público novo, para um consumidor, um tipo de consumidor novo, melhor, consumidora, a mulher burguesa. E há até escritores que eles fazem revistas completas. Mameda Garrett, o tocador, Mallarmé, coitado dele, que não conseguia comer só com as aulas de inglês, não é? E faz uma revista também com tudo, com conselhos de moda, conselhos de maquilhagem. Bom, porquê? Mas cuidado, porque há um elemento social fundamental, que é a mulher burguesa, que aparece já como sujeito, neste caso, do consumo, sujeito da leitura. E já no âmbito em que o mercado começa a ter uma força, no âmbito da literatura e da arte,
absolutamente extraordinária. De maneira que leem também, são leitores de romances, mas nós gostamos que todas estas revistas, até as de informação mais ou menos geral, ou estas revistas dedicadas ao mundo feminino, que chamamos, não é? São revistas que também têm elementos literários, têm poemas, têm fragmentos dramáticos, têm gravuras que têm a ver com a literatura, etc, etc. Isto é, são também instrumentos, são também veículos para que sejam conhecidos autores, dramaturgos, romancistas, poetas, etc. E leem depois, e leem romances e tal, com um perigo, que eu depois explico o que significa perigo, neste caso. E é chegar a acreditarem que a vida dos romances é a mesma da vida cotidiana. Então aparece Madame Bovary, e aparece o Primo Basílio, e aparecem todos estes movimentos. Por que dizia perigo? Porque falo de um livro, a gente que pensa que isto é século XIX, que tem a ver com essa incorporação da mulher à leitura como consumidor e a consumo da literatura, mas em Espanha, com o franquismo, sobretudo nas primeiras 2 décadas do franquismo, havia um livro intitulado, era um dicionário, intitulado Leituras Boas e Más. Bom, era um jesuíta, que era uma coisa assim enorme, com mais de 3.000 autores. E então ele qualificava os livros. E era esse o livro de cabeceira dos pedagogos da época, portanto, dos mestres, dos professores. E então entravas naquilo e diziam, este livro pode ser lido por todos os leitores. Este outro livro só pode ser lido por leitores com uma grande formação moral, ética e cultural. Outra classificação, este livro só pode ser lido por leitores muito formados, mas sob o conselho do padre espiritual. Este outro livro não pode ser lido por ninguém. De maneira que, eu lembro-me ainda, essa de Queiroz, aparecia, obviamente, havia obras que não podiam ser lidas. Pío Baroja, começava, lembro-me perfeitamente o verbete, Pío Baroja, como assim, el impío Dom Pío. E a partir daí não ficava nada do coitado Pío Baroja, não havia uma leitura recomendada. Esta foi, digamos, a guia. E no final desse livro, com 3.000 autores tratados e qualificados e recomendados ou não, ou proibidos, havia 4 ou 5 páginas ou 6 que eram 10 boas razões para não ler livros. Pronto. E uma das razões era que as mulheres casadas podiam, se liam os livros, pensar que realmente esses amores, esse amor fou, isso podia existir realmente. E que a sua vida de casadas podia, mais ou menos, parecer com a vida dos heróis, das heroínas, desses romances. E isso significava o fim da instituição matrimonial, o fim da família e, portanto, o fim dos alicerces da sociedade burguesa. 10 boas razões para não ler livros. Isto, estou a falar dos anos 40, 50 e início dos 60 do século passado. Bom, portanto, aparecem linhas diferentes no âmbito do jornalismo, e que têm a ver com circunstâncias da Revolução Industrial, do desenvolvimento da maquinária, do abaramento dos custos e, portanto, também do preço dos livros, do preço dos jornais, das revistas, etc, etc. Aparecem, por outro lado, com o romantismo também, sobretudo em inglês, aparecem para a divulgação de jornais, de revistas e de livros as bibliotecas ambulantes, muito antes de Luís Pacheco e da biblioteca da Gulbenkian, ambulante, não é? E aparecem os clubes de leitura, muito ingleses, são masculinos, como sabemos muito bem, e que são reuniões que substituem a igreja como o lugar de encontro, o lugar de formação e o lugar, sobretudo, de negócios, de relacionamentos, casamentos, relações sociais, etc, etc. Mas onde há uma grande biblioteca sempre e onde estão as revistas, os jornais, etc. Outro instrumento de multiplicação da leitura de revistas, da leitura de jornais, suplementos culturais, etc. E, voltando às revistas de grupo, de movimento, de intervenção polémica, etc., depois do momento do romantismo alemão e do momento do simbolismo sobre o parnasianismo e o cadentismo do fim do século, em definitiva, fim do século XIX, já é a época das vanguardas. E, portanto, e aí
as revistas, juntamente com os manifestos, passam a ser ferramentas fundamentais, instrumentos fundamentais da intervenção. Em Portugal temos, obviamente, uma revista Orfeu, que é revista de grupo, que não é muito bem grupo, mas parece um grupo, enfim, e que parece de vanguarda, mas não é de vanguarda propriamente, ou melhor, tem elementos da vanguarda com elementos do fim do século. De maneira que é muito especial, muito específico. Antes já da especificidade do surrealismo português, praticamente toda a história das vanguardas portuguesas é muito particular, muito específico. Há outras zonas onde o específico incorpora outros elementos. No caso latino-americano, a incorporação do indigenismo, por exemplo, como um elemento diferente das vanguardas europeias. No caso da Catalunha ou da Galiza, a incorporação do problema da língua como elemento também fundamental dos manifestos e das revistas ditas de vanguarda. Mas aqui voltamos ao Orfeu, depois a separação da linha vanguardista, que é o Portugal futurista, com o seu único número e nunca parecido na altura, e a direção propriamente a fim da século, Centauro e Exílio. A partir daí, uma revista que já é uma revista extraordinária, uma revista das mais lindas, das melhor feitas de toda a vanguarda europeia, que é a Contemporânea. É a Contemporânea, que aliás apresentava-se como uma revista ibérica e foi atacada justamente por tudo isso, onde apareceram, entre outras coisas, os primeiros haikus de Domenchina, do grande poeta da geração de 27 espanhola. Portanto, é uma revista fundamental, mas com uma publicidade gigantesca, uma publicidade muito bem feita já, publicidade de carros, publicidade de lojas, portanto já adaptando-se aos tempos realmente modernos. Na altura em que aparecia Alfar, na Galiza, outra revista fundamental, ou a revista Nós, é um momento, os anos 20, mais ou menos, por aí, até 30, em que proliferam as revistas. Revistas já não propriamente de grupo, exatamente, mas sim revistas de cultura, revistas fundamentalmente de literatura, e onde se estabelece um diálogo, isto também é vanguardista, cosmopolita, um diálogo internacional, particularmente entre a Galiza e Portugal, através das revistas, ou entre Espanha e Portugal, por exemplo, entre a Presença e a Gaceta Literária de Jiménez Caballero. Presença, que são folhas inicialmente e não propriamente revista, ou queriam ser folhas, é de facto uma revista de um grupo, uma revista de um mismo, uma revista de uma poética, muito embora seja muito diferente. É uma convergência das duas coisas, uma revista de grupo e uma revista de cultura ao mesmo tempo. Pois é, mas aliás também digo de grupo, mas também grupo não grupo e poética não poética. Uma coisa é o Rio Régio e a poética específica da Presença, outra coisa, todos aqueles que acabaram por converger e depois separar-se da Presença. Mas pronto, aparecem. E depois aparecem as revistas neorrealistas, que começa a intervenção neorrealista, vamos chamar realismo socialista, como devia ter sido chamado, mas na Europa foi chamado neorrealismo, novo realismo, realismo autêntico, de muitas maneiras, não é? Como nos romances portugueses, quando aparecia José Stalin, aparecia o Zé, e toda a gente sabia, não tinhas de saber que o Pepe em espanhol, não, a forma hipocorística, mas tu sabias que era Stalin quem estava ali representado. Bom, a intervenção neorrealista começou pelas revistas. Só depois apareceram um novo cancioneiro para a poesia e apareceu os novos romances também, mas apareceu revistas que tiveram primeiro um título assim de luta do dia a dia, imediata. Os títulos refletem imediatamente aquele universo ideológico e político. São revistas como Gleba, revistas como Gladio, etc. Aos poucos foram adquirindo um nível já intelectual um pouco mais alto, não é? Então aparecem revistas Sol Nascente, Lua Vermelha, etc., como Vértice, por exemplo, etc. Portanto, e
e aí já onde aparecem isso, os romances. Mas foi um movimento inicialmente veiculado através das revistas, instrumento fundamental nessa intervenção. No neorrealismo começaram os surrealistas também, numa altura, agora já nos 50, em que ficava a presença por um lado, os restos da presença. O neorrealismo continuava como poética, aliás, dominante na Europa, juntamente com o nascente existencialismo, que foram os dois álbuns do Breton quando, no seu regresso a Paris. E em Portugal aparecem uma revista como Cadernos de Poesia, que queria ser ecléctica, com aquela frase de a poesia é só uma. De maneira que ou é boa ou má poesia, não interessa se é neorrealista, surrealista, etc. Os cadernos de poesia, de eclecticismo poético, que tentava justamente superar essas revistas de grupo, de tendência, de movimento, de grupo, etc, etc. O surrealismo português também, isto é particularmente específico, propriamente revistas, teve alguma que apareceu aí, mas que não conseguiu nunca. Teve isso sim uma alternativa às revistas, que eram os cadernos. De facto, os cadernos de França, por exemplo, os unicórnio, e para além do unicórnio, tricórnio, tetracórnio, pentacórnio, etc., que eram apresentados como volumes avulsos, isolados, porque passavam melhor a censura, simplesmente, do que propriamente uma revista. Sabia-se de perigo da revista, perigo do jornal, do suplemento cultural. Justamente nesta altura também, finais já dos 50, juntamente com revistas, manifestos, que também não houve muitos no surrealismo propriamente, houve textos coletivos importantes e algum texto mais individual, mas aquela coisa dos manifestos, como no futurismo, como no surrealismo bretoniano, francês, da pré-guerra, também não foram, era já outro mundo, nem sequer propriamente o grupo que Breton reuniu depois já não era propriamente assim, e nem os manifestos, nem as revistas, foi o segundo momento na história da vanguarda, e até a polémica criada entre os defensores do realismo socialista e do surrealismo não era mais do que uma repetição também da polémica dos anos 20 entre essas duas orientações diferentes, puramente. Quando Lukács escreve sobre o realismo social, socialista, e começa a polémica, era a mesma polémica. Portanto, até nos textos polémicos é uma repetição, uma reiteração. Nos textos propriamente de grupo, manifestos e textos assim, já não é tão assim, não é tanta repetição, incorpora-se elementos do pensamento mágico, do pensamento simbólico, etc. Mas é um momento também interessante, porque é um momento em que aparecem já nos 60, juntamente com essas revistas, aparecem os suplementos culturais dos jornais. É um momento glorioso para este tipo de jornalismo cultural. São suplementos de jornais como o Comércio do Porto, que depois foi reunido suplementos nas 3 volumes da Estrada Larga, e a Capital e o Diário de Lisboa e o Jornal de Fundão, por citar 4 extraordinários suplementos. Suplementos de crítica e de criação e de tradução literárias e artísticas, com incorporação da dimensão plástica muito importante, e com um tipo de crítica como passou a ser nas primeiras grandes revistas também culturais de caráter geral, como aparecia na Vértice às vezes, mas aqui, sobretudo nos suplementos culturais, um tipo de crítica também criativa, de crítica corajosa, e não como nestes momentos em que essa crítica propriamente dos suplementos muitas vezes mais não é do que pura publicidade de determinadas editoras, e estão a serviço dessas editoras. Falo de Espanha para não falar de Portugal, mas jornais como El País, grandes jornais, provavelmente o único jornal que ainda mantém uma grande liberdade na crítica é justamente o mais conservador e monárquico de todos os jornais espanhóis, que é o ABC. O seu suplemento, eu considero que é provavelmente o mais livre. Isto é uma coisa curiosa, porque perguntaram ao seu diretor, que agora é diretor de La Razón, mais à direita,
Mas como é que um jornal que é monárquico, conservador, absolutamente, com 50 anos de história, tem um suplemento cultural absolutamente livre, não? Escreve gente de esquerda, gente de... E o tipo, que era um grande empresário, sem dúvida nenhuma, respondeu: "Homem, cara, eu tenho 800.000 leitores diários de ABC, conservadores, todos eles, e sei muito bem a quem vai dirigido isso. E esses senhores, quando chega o dia do suplemento cultural, pegam no suplemento que vai para o lixo imediatamente e nunca leem esse suplemento. Mas eu vendo 500.000 exemplares mais para a gente de esquerdas, que lança para o lixo o jornal e fica com o suplemento." Dizia ele: "Tomara eu ter cada dia da semana 500.000 tipos assim, não é? Leitores extra, não é?" É fantástico a resposta, como empresário, impecável, não é? Bom, a partir daí já multiplicam-se revistas de carácter cultural, revistas geral, revistas de carácter literário e artístico, sobretudo, e até revistas específicas de poesia, onde se juntam já a criação, etc. Revistas muito abrangentes, ao mesmo tempo que aparecem revistas académicas importantes, interessantíssimas, até o momento atual, em que, infelizmente, já os suplementos culturais, como digo, os jornais, são o que são, e em que têm desaparecido praticamente as revistas. Temos revistas de divulgação, até de alta divulgação, muitas vezes, como pode ser o Jornal de Letras. Temos a Colóquio, que é uma revista muito especial, uma revista quase muitas vezes para colecionadores, mas obviamente ainda com números monográficos e com um grafismo absolutamente extraordinário. E depois têm ido desaparecendo as revistas académicas, as revistas de intervenção cultural. Aparecem as tantas, as revistas com o número 0, o número 1, de um grupo muito simpático, de amadores, que gostam da literatura, que não é difícil fazer um número com os meios atuais, tecnológicos, mas não pensam na necessidade da distribuição, de pagar alguém para, enfim, para tudo isso, e sobretudo não pensam num número, não pensam em 4 ou 5, que é o mínimo que se deve pensar. E digo isto como aventureiro, que já falhou em vários intentos desses, sempre por pensar nesse primeiro número, não ter pensado numa continuidade, em dar continuidade àquilo. De maneira que isso é verdadeiramente o que temos. No âmbito académico sempre houve grandes revistas, mas agora ficam também poucas ligadas a grupos de investigação, como neste caso a Clepul, outros grupos de investigação em Braga, em Coimbra, Faro, etc. E estamos então com uma revista como esta, portanto, num momento cultural, de intermediação cultural muito particular. E esta revista, já o título Letras com Vida, os títulos são importantes, são muito importantes, não percam de vista nunca os títulos, porque apontam sempre normalmente a um objetivo. Portanto, Letras convida a quê? E a quem? Talvez convida a todos, e convida particularmente àqueles que em catalão chamamos lletraferits, feridos pelas letras, que é uma maneira popular de designar, até um pouco despectiva, aos intelectuais, aos académicos, os lletraferits, mas é um termo muito bonito. Heridos pelas letras, heridos pela arte, feridos pela cultura, pela literatura. De maneira que mas convida-nos a todos também a esse papel de resistência de que falei antes, e por isso é uma ferramenta, é um instrumento de resistência nestes tempos, que Hölderlin já chamava tempos de miséria, quando se perguntava para que os poetas, para que as humanidades, nestes tempos de miséria. O Sartre perguntava para quem escrevo, porque escrevo, para que escrevo. Bom, ainda há pouco apareceu, há 10 anos, apareceu na Alemanha o típico livro Para que serve a poesia? Terrível, para que servem as humanidades? Este pragmatismo miserabilista e sinistro, não é? Eu fui interrogado por uma jornalista muito nova, uma Clavos, desde Madrid, não é? E a uma determinada altura perguntou-me, mestre, para que serve a poesia? Eu estava à espera dessa pergunta.
Eu sou uma pessoa educada e respondo ao que me perguntam, não? E neste caso, aliás, com boa vontade. Você não perceber nada, não vai perceber nada do que eu diga. Mas eu respondo, porque eu perguntou-me. Para mim, a poesia tem servido para ter uma melhor qualidade de vida. Para o coletivo, para a sociedade, poderia servir para sair da crise. Rio-se. Vê como está a rir? Não percebo absolutamente nada, mas pense um pouco nisto. Pense qual é o sustento da literatura. Pense que é a palavra. E pense na necessidade da palavra para que as coisas tenham realidade absoluta. Por isso, quando não conhecemos, estamos a falar com alguém e não nos lembramos de um termo, de uma pessoa, está aqui na ponta da língua, deixa, não esquece. Não. Depois das despedidas, regressamos a casa, e pensamos, vamos ver aqui, como se tivéssemos cortado um braço, não? Falta-nos alguma coisa. Não. E às tantas aparece o termo. E sentimos um conforto, sentimos uma santa paz no nosso interior. Voltou o braço ao corpo. Olha, palavra. Não é que eu diga mesa e o secretário aparece uma secretária. Não é isso. Só que se eu não dou o nome a isto, seja secretário, seja outro nome qualquer, não acaba por existir realmente para nós. Nós temos termos, temos botarecos em português, uns chismes, trastos em espanhol, no catalão de Mallorca até tem um verbo, tem um termo que é deixona, esta coisa, achó, isso. Uma deixona é qualquer coisa de que não te lembras o nome em catalão, mas tem um verbo deixonar. Para quando não te lembras também de um verbo, siga aquilo, deixonar. Precisamos da palavra. A pessoa conhecia muito bem isto, quando dizia que a literatura serve para fazer real a vida. Um dos aforismos que eu recolhi no Máscaras e Paradoxos, devia ter acrescentado e fragmentos para completar a minha visão de pessoa. Mas pronto, então Letras convida-nos a todos para este trabalho difícil de resistência, para o trabalho, afinal, também do mito platónico da caverna, de roubar a luz, mais uma vez, aos deuses, para oferecer. Mas primeiro temos de encontrar a luz, temos de ter a reminiscência da luz, acreditar na existência da luz e lutar para sair da caverna, enquanto o resto fica na caverna muito confortavelmente. Não, e a insultar a esses que partem a aventura. Esta é uma aventura de descoberta, uma aventura de divulgação, uma aventura de insistência e de resistência, e eu espero que continue. É uma revista muito bem feita graficamente, que incorpora fotografias, incorpora desenhos, incorpora letras a diferentes cores, salientando alguns aspectos, alguns elementos, evidentemente. É uma revista que combina também a presença de muitas páginas dedicadas a um autor ou dois autores, outras menos, mas para isso também estão os monográficos, como neste caso dedicado a Sebastião da Gama, e que depois acaba também com reproduções manuscritas de textos, poemas, cartas, correspondência, etc., o que permite-nos ver também isso que alguns chamam agora as materialidades da literatura, parte dessas materialidades, e no final, como sempre acontece com este tipo de revistas, uma secção crítica que sempre tem um problema, eu digo porque já tive algumas revistas no cargo, não é? E sempre estava o mesmo. Temos a obrigação de incluir uma secção crítica, mas sabemos que uma revista assim tem uma periodicidade de 1 ano até por vezes 2 anos. Agora, quando falamos em crítica literária, estamos a falar de uma coisa efímera, de uma coisa imediata, de maneira que provavelmente aparecem críticas de livros que apareceram já há um certo tempo, não é? O que desatualiza a crítica. Outra coisa é fazer crítica, sobretudo, daqueles livros que foram publicados justamente no âmbito em que aparece esta revista, neste caso no âmbito da Clepul, e evidentemente aí já há uma proximidade também a isso. Bom, aqui nesta revista há 2 nomes fundamentais, eu quero acabar com isto.
de dois amigos e mestres. Um já falecido, Albano Martins, outro, felizmente, vivo e com um movimento extraordinário, ao ponto que alguns alunos chamavam-lhe o turbo professor, não é? É como eu, estamos sempre em trânsito, nós somos transitivos, essencialmente. O falecido é Albano Martins, primo, não se davam bem, mas primo do Eugênio de Andrade, e nascidos na beira interior, muito perto de Fundão, no caso de Albano Martins, numa aldeia muito pequenina chamada Telhado. E Onésimo Açoriano, Onésimo Teotónio de Almeida, como digo, vivo. Amigos os dois, Albano Martins, eu estive com ele como escudeiro em Málaga, numa semana de poesia portuguesa, com Teresita Lopes, com o Júdice, com outros autores, e eu encarreguei-me de preparar os caderninhos de traduções, uma edição bilíngue pequena, e publiquei a de Albano. Depois de Albano publiquei os poemas dedicados a João Miró, a partir de quadros de João Miró, algo muito característico em Albano, sobretudo em algum livro de Albano, e mantive sempre um relacionamento com ele e com a mulher, com quem muito, muito grande, muito estreito, e com os amigos dele, como o da Árida do Filho, brasileiro, e obviamente Cruzeiro Seixas, já não digo, porque há mais de 30 anos que tenho uma relação quase cotidiana com ele, como tive com Marcelino, etc. Albano para além de poeta, professor de línguas clássicas, tradutor, extraordinário tradutor, não só de autores clássicos grecolatinos, como também de autores espanhóis, hispano-americanos, sobretudo, e até de algum autor japonês também. E é autor de uns livros que ele intitulou Circunlóquios, 3 volumes, que são livros de reflexão, livros que têm a ver com a diarística, têm a ver com a própria reflexão pessoal sobre o próprio eu, também de diálogo desde si eu com os outros, livros muito interessantes, mas é sobretudo, como digo, poeta. Um poeta que começa com um livro Secura Verde, que tem mais de 20 livros publicados posteriormente. Depois de anos de intervenção na adolescência, na primeira juventude, dos anos do liceu e dos primeiros anos da universidade, em que até também colaborou na criação de revistas, juntamente com Fernando Martinho, outro grande amigo e mestre, e não só isso, depois também colaborou ativamente no desenvolvimento de determinadas revistas dos anos finais dos 50 e 60, como sobretudo a revista Árbore. A revista Árbore, de uma grande importância em muitos sentidos. Também colaborou Júlio Andrade, José Terra, que morreu há pouco, etc. Portanto, eu tenho tido uma grande proximidade com Albano, uma grande amizade, um carinho partilhado com ele, com a mulher e deles comigo. E como eu digo, era primo de Júlio Andrade, mas não se dava. Eu que sempre fui muito traquinas, não é? Gostava, fiz muitas vezes de intermediário entre autores. Quando eu ia a Famalicão, passava pelo Porto, quando ia diretamente ao Porto, estava a mulher dele e tal. Então começa a ler toda uma confusão de folhas e começa a ler, papam. O indivíduo não acabou com aquilo, começou a ler todo o livro. Então quando chegou ao poema 40 ou assim, começam a desaparecer a gente. Primeiro que estávamos ali os fregueses, não é? E tal. No final só ficamos Onésimo e eu, os dois únicos ouvintes. Mas e começam também da mesa presidencial a fugir todos. A senhora da Câmara Municipal, o senhor do Governo. E, não, mas eu não me conheci. O Biel Moutinho pode-me dizer, que ele lembra-se disso muito bem. E afinal só ficaram o Biel Moutinho e ele. Então, no final de tudo, já eu quero agradecer verdadeiramente aqui a presença da representante da Câmara Municipal, que já não está, da presença da representante do Governo, que também não está, a presença da minha mulher, que também fugiu. Foi um encontro dá completamente, dá isto, de maneira que, a propósito de Onésimo, depois houve um encerramento num restaurante,
em que estávamos todos ali e fazia um encerramento com um sermão muito bem feito, só que do outro lado, noutra sala que havia, estava o jardim com todo o governo e tal. Quando soube o Onésimo que estava ali, virou para um discurso diferente. Estávamos todos a tremer que vai acontecer alguma coisa terrível. Não aconteceu nada. Portanto, a minha homenagem à revista, a minha homenagem ao Pepur, a minha homenagem a Sebastião da Gama, que não falei e já não conheci, porque eu nasci 2 anos antes de ele morrer, não é? Mas conheci como poeta, portanto não posso falar dele como pedagogo, como professor, que pelo que tenho lido sobre ele assim, também foi dos nossos, para nos entendermos um pouco, a nossa maneira de entender a relação e o diálogo com os alunos. Eu não tenho ali não tenho uma sala como esta para reuniões, mas recebo 2 vezes por semana numa cafeteria da cidade. E que não poder ir às aulas de manhã, então na parte da tarde eu recebo como as senhoras parisinas do século finais do XVIII e XIX no seu salão. Então eu tenho a minha coisa. De maneira que, muito obrigado a todos também por este acto de resistência, repito, resistência não só cívica, resistência ao meu sermão.